Unidade 4, Ciências, o homem na construção do conhecimento. Aula 28.1, conteúdo: estudos textuais, cartoon, charge, tira e quadrinho. Habilidade: identificar os efeitos de humor e ironia em textos diversos. Hoje nós vamos estudar os efeitos de humor e de ironia em textos como histórias em quadrinhos, piada, cartoon e charge. Você gosta desse tipo de gênero textual? Gosta? Então, vamos aprender a interpretar, a compreender esses textos. Antes, porém, você já sabe, como de costume, nós vamos revisar aquilo que nós já aprendemos. Vamos lá, então? Então, nós estudamos sobre o verbo e sobre a predicação verbal. Vamos ver então. Aprendemos que o verbo é a palavra que indica ação, indica movimento, indica estado, indica fenômeno meteorológico, indica processo também. Situa, o verbo vai situar os eventos, os fatos num determinado tempo. E o verbo é a classe de palavras mais rica da língua portuguesa, contendo 5 tipos de flexões. Então, vamos lá. Vamos ver agora o tipo de flexão, o tipo de predicação verbal. Então, já vimos que o verbo é essa palavra, uma das 10 classes de palavras que vai indicar especialmente ação e movimento, que são os verbos nocionais, os verbos semânticos, e os de estado, né? Que são os verbos de ligação, em que eles vão mostrar como está o sujeito da oração, por exemplo, como está aquele que pratica ou recebe a ação verbal. O verbo também pode indicar fenômeno meteorológico. E ele pode sofrer essas várias mutações, essas variações nas suas desinências, de acordo com as suas flexões de tempo, de modo, de voz, né, de pessoa. Vamos lá, então? A predicação verbal. O que é a predicação verbal? É a relação que o verbo desenvolve com o sujeito da oração. Então, de acordo com essa relação, nós temos 2 tipos de verbo. Os verbos de estado, que também são chamados verbos de ligação. Esses são os verbos de estado, o verbo de ligação. E nós temos os verbos lexicais, significativos ou semânticos, ou ainda nocionais, né? Que são os verbos transitivos e intransitivos. Então, a predicação, ela se desenvolve a partir dessa relação e desses 2 tipos de verbos que constroem essa predicação verbal. Então, em relação a essa predicação, os verbos podem ser verbos significativos, né, aqueles semânticos, lexicais ou nocionais, aqueles que contêm conteúdo semântico, por isso lexicais, significativos ou nocionais, e que vão nos remeter a noções que são presentes no nosso universo, na nossa realidade. Noções como noções de ação, noções de movimento, esse tipo. E também os verbos de ligação, ou verbos gramaticais, né? Ou verbos que indicam as condições, o estado, verbo de estado também, ou de estado. Então, esses verbos são aqueles que vão apenas ligar o sujeito ao seu predicativo, ou seja, eles vão expressar um estado, ou uma mudança de estado, ou ainda uma permanência de estado. Enfim, os verbos de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito à sua qualidade, à sua característica, ao seu predicativo. Eles servem de ponte. Eles não exigem, né, não exige um complemento verbal, porque eles estão ali para ligar o sujeito ao seu predicativo ou ao seu objeto. Vamos então agora desafiar você. Vamos lá? Leia comigo. Haja coração, o título do nosso texto. Eu leio aqui e você lê aí.
A professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno: temos 2, professora. A professora: 2? Sim, o meu e o seu. Então, gente, de acordo com a leitura desta piada, diga qual é o efeito de humor contido no texto. Diga como foi que se construiu aí na sua percepção, como se construiu o humor a partir desse texto, destas 2 perguntas que ela fez e que o aluno respondeu. Porque é isso que nós precisamos entender, não é? A partir de agora, nos textos como cartoon, charge, quadrinho e piada. Então vamos entender, antes de mais nada, em que consiste o humor, o que é esse humor. Vamos lá então. O humor, gente, você sabe, às vezes a gente tem vários sentidos para a palavra humor, especialmente quando alguém cumprimenta você, né, e você está chateado, está com problema e fica de cara amarrada e diz assim: ai, fulano está de bom humor, ou está de bom humor, se estiver muito alegre, muito feliz, né? Eu estou basicamente todos os dias de bom humor, porque eu não sou nem boba de jogar homosteína pro meu sangue. Você sabe que todas as vezes que a pessoa fica muito chateada, muito aborrecida, está, de acordo com a ciência, com a medicina, jogando homosteína no seu sangue, um veneno. Então fique muito alegre, certo? O humor é ótimo para isso. O bom humor, bem entendido. Então, gente, em determinados contextos, ou seja, em determinadas situações, o humor não é explicitado. O humor de determinadas piadas, de determinados quadrinhos, de determinadas charges ou cartoons, eles não estão muito claros, né? Ele não vai aparecer de maneira explícita, né? Levando-se em consideração o seu sentido literal. Ou seja, de repente você lê um texto como esse que a gente leu aí. Aí você diz: mas sim, como foi que deu graça nisso aqui? Como foi qual é o efeito de humor aqui? Então, é porque nem sempre ele está bem explícito. Às vezes ele está de maneira implícita e você precisa compreender, você precisa extrair dali o sentido. Então, há ocorrências em que ele é retratado com o objetivo de suscitar uma crítica. Nem sempre o humor, e isso é importante a gente entender, que o humor nem sempre é inocente, é só para distrair, é só para brincar, é só para deixar a situação leve. Nem sempre, né? Especialmente em charges e alguns quadrinhos, nós observamos que o humor, ele adquire um outro sentido. Qual é o sentido? É de crítica. Crítica política, crítica social, né? Enfim, criticando um determinado fato, um determinado evento na sociedade. Então, às vezes, nesses textos, o humor é retratado com a finalidade, com o objetivo de suscitar, de provocar uma crítica. Há uma crítica ali na construção daquele humor, que parece brincadeira, né? Mas está em forma de brincadeira, mas na verdade tem ali inserida uma crítica. Está se contestando algo, está se criticando algo. Então, para interpretar esse tipo de texto, que contém esse humor de forma não muito implícita e que tem o objetivo de criticar, o que é necessário? É necessário que o leitor, eu, você, tenhamos um conhecimento de mundo bem mais abrangente. Então, para compreender um cartoon, uma charge, um quadrinho, uma tirinha, né, uma piada que contém o humor, é preciso que não é muito simples. Há necessidade que o leitor, eu, você, todos nós, tenhamos uma certa referência, né, de mundo, um certo conhecimento de mundo bem amplo, bem abrangente, porque especialmente dominar um vocabulário um pouco mais amplo para poder entender o que está ali. Depois do nosso desafio, eu quero que você analise comigo como se construiu aquele humor, né, que está lá na piada. Seguindo, gente, ainda sobre o humor. É desse discurso que está implícito, né, que as críticas mascaradas pelo humor se escondem. Ou seja, dessa forma que num texto como cartoon, charge, quadrinho, piada, tirinha, né, está ali um discurso de natureza, de cunho político, de cunho social, né, filosófico até, e está implícito
críticas, né? Mas elas estão de que forma? Elas estão mascaradas, elas estão maquiadas pelo humor. Elas aparecem, né? Ali por intermédio do humor. Elas estão escondidas exatamente no humor, naquele aspecto que faz você rir. Mas ali tem uma crítica, certo? E é preciso que você entenda, você tenha esse conhecimento de mundo um pouco mais abrangente, para que você saiba que nesse tipo de texto está ali uma crítica social, uma crítica política, uma crítica à sociedade. Só que ela está encoberta pelo humor, não é? Por aquele texto que faz você rir, mas ali tem uma crítica. Então, nem sempre os textos visam propor uma solução para os diversos problemas abordados, né? Mas sim suscitar a reflexão e o olhar crítico, a crítica do leitor para a realidade na qual ele está inserido. Ou seja, às vezes você tem um texto de cartoon, de charge, de quadrinho, de tirinha, de piada, e que você vê uma historinha ali, né, que faz rir, tudo, ele não propõe uma solução para aquilo. Geralmente nos textos da Mafalda você vê isso, né, do Cebolinha. Aí você vê ali uma historinha e tal, você espera uma solução para aquela questão que ele está propondo e geralmente não tem, mas tem uma crítica embutida, inserida ali, uma crítica. Então, qual é o objetivo daquilo? É suscitar, é provocar uma reflexão sobre a realidade, criticar essa realidade. É fazer você olhar para a realidade não com um olhar ingênuo, mas com um olhar crítico, com um filtro aqui na frente, né? Não engolindo tudo como verdade, mas filtrando, procurando analisar, observar a realidade e ali verificar o que é verdadeiro, o que é falso, né? O que estão querendo te colocar na tua mente como verdadeiro, mas que não é. Então, é isso que nós percebemos. Nem sempre o texto ele traz uma solução para aquele problema que ele está propondo, mas sim o objetivo, a finalidade é propor a reflexão, suscitar em você, em mim, né, uma atitude reflexiva acerca da realidade e também criticando essa realidade. É importante. Como que eu vou entender isso? É preciso que eu tenha uma leitura de mundo, é preciso que eu tenha um conhecimento de mundo bem amplo, né, de todas as matérias que você estuda, da vida, do dia a dia, da realidade, para poder entender. Isso é compreensão e interpretação textual também. Seguindo. O humor, ele pode ser desenvolvido, como é que ele é construído? Então, o humor, que está nas piadas, nos cartoons, nas tirinhas, nas charges, nas histórias em quadrinhos, ele pode ser desenvolvido a partir de situações do cotidiano. Então, veja aí, o humor, a partir de uma situação corriqueira, né, do dia a dia dos personagens, ele pode ser desenvolvido a partir dali, como na situação do nosso desafio, na sala de aula, uma situação normal de sala de aula e a professora propôs alguma coisa ali. Então, a partir de uma situação do cotidiano e também como forma de criticar situações sociais e políticas, já falamos disso, né? Que ele tem também essa finalidade, esse objetivo. E não só sociais e políticas, estenda isso para todas as outras áreas da vida, como, por exemplo, religiosas, né? Filosóficas, enfim. Muitas vezes é retirado de pequenos detalhes. O que é retirado de pequenos detalhes? O humor. Muitas vezes ele é retirado de pequenos detalhes que, quando bem combinados, precisa ser muito criativo, eles vão mostrar-se bem divertidos, né? Eles vão parecer divertidos. O humor está justamente na quebra da expectativa. Preste atenção a isso aqui, isso é importante, certo? Onde é que reside o humor? Onde é que reside o humor na maioria desses textos? Onde? Exatamente na quebra da expectativa. Você lendo o texto, né? Você espera um resultado, um final e imediatamente você se surpreende porque quebrou a sua expectativa. Você esperava um final, você esperava um resultado e acontece outro. E é outro que está sendo proposto ali. Então, o humor reside nisso aqui e muitas vezes ele é construído a partir de pequenos detalhes que vão se tornar divertidos, engraçados, né, que vão provocar o riso, mas ali está inserida a crítica social, política, econômica, financeira, religiosa.
Vamos ver os nossos tipos de texto? Cartoon. O que é o cartoon? O cartoon é um gênero textual, todos aqui são, tá? Charge também, quadrinhos de tirinha, piada, todos são gêneros textuais, certo? Você sabe, nós aprendemos isso nas nossas primeiras aulas, que o gênero textual, né, são tantos quantos forem as nossas necessidades comunicativas, nossas necessidades sociais de comunicação. Então, tantas quantas forem essas nossas necessidades, essas nossas vivências sociais, nos vários ambientes em que circulamos, tantos serão os gêneros textuais, porque nós nos expressamos mediante gêneros textuais, certo? Então, o cartoon é um gênero textual que tem como uma de suas características promover uma reflexão crítica sobre situações políticas, econômicas e sociais da atualidade. Só essas não, outras também, inclusive as religiosas, certo? Então, é gênero textual e uma de suas principais características é o quê? Promover, suscitar reflexão crítica sobre situações políticas, situações econômicas, situações sociais, situações religiosas da atualidade. Todas as áreas da vida social podem ser objeto de uma reflexão crítica num texto como o cartoon, certo? Então, como é que é a estrutura dele? Como é que ele se constitui? Ele é basicamente constituído de um desenho. Esse desenho pode ser caricato ou humorístico e que você observa, ao ler, você vai perceber ele ridicularizando, né, a ironia, a crítica, né, está aqui, ó, ridicularizando pessoas ou comportamentos humanos. É isso que o cartoon faz. Ele ridiculariza pessoas ou comportamentos humanos, normalmente divulgados onde que você vai encontrar o cartoon. Normalmente, né, o suporte dele, o veículo, são os jornais, as revistas, né, etc. Então, perceba que o cartoon é gênero textual e uma de suas principais características é isso mesmo, e o objetivo é reflexão crítica sobre situações, sobre fatos sociais, econômicos, né? E o que é importante, da atualidade, não serve lá do passado não, gente, tem que ser atual, ok? Seguindo, a charge, o que é a charge? A charge também é um gênero textual? Sim, a charge é um gênero textual. E ela consiste numa ilustração humorística. Lembra, né? Que olha a semelhança que existe lá com o cartoon, que envolve a caricatura. Lembra? Caricatura. Por quê? Por que caricatura? Porque não é um desenho, não é perfeito, é caricaturado, é estilizado. Não é uma cópia perfeita como uma foto, como um desenho bem feito. É uma caricatura e exagerado. Por exemplo, se alguém fosse fazer uma caricatura minha aqui, seria exagerado. Não seria a minha foto, não seria o desenho, né, tal e qual a mim. Seria uma coisa exagerada, seria uma coisa estilizada. Então, é uma ilustração humorística que envolve a caricatura. Percebeu a semelhança com o cartoon? É também humorística, ou caricata, né? De um ou mais personagens. Então, é esse texto, gênero textual, que se constitui, se materializa numa ilustração humorística que vai envolver a caricatura de um ou mais personagens e tem o objetivo, é realizada com que objetivo? Com o objetivo de satirizar. Ah, professor, o que é satirizar? Satirizar é provocar exatamente isso, a ironia, ironizando, satirizando, criticando, né, algum acontecimento da realidade, provocar o riso, né, ridicularizar também, satirizar também tem o sentido de ridicularizar. E preste atenção, um ou mais personagens, ok? Essa palavra, a palavra charge, ela é de origem francesa, charge, que significa carga. O sentido no original é carga. Foi criada no século XIX por pessoas opostas ao governo. Veja que na sua origem ela já traz esse objetivo, né? De criticar, de satirizar, desde a sua origem, algum acontecimento da realidade.
ou pessoas, né? Então, já no século XIX, as pessoas que se opunham, as pessoas que eram opostas ao governo, né? Que eram a oposição ao governo, elas, ou críticos, né? Ou críticos políticos, elas queriam, de alguma forma, se exprimir, se expressar de uma maneira diferente, de uma maneira inusitada. Então, elas criaram exatamente esse veículo, esse tipo de texto que é chamado de charge. Foi criada no século XIX, significa carga, certo? E eram exatamente pessoas que se opunham à oposição ao governo, então eles acharam uma forma criativa de se expressar, criticando o governo. Eles foram duramente reprimidos pelos governos imperiais, lembra? Século XIX. Porém, ganharam grande popularidade, acarretando sua existência até os dias de hoje. É um gênero que surgiu no século XIX lá na França, por pessoas opostas ao governo, mas que até hoje, né, desenvolveu-se por todos os países e você encontra nos jornais, nas revistas, né, até na TV mesmo, alguns programas exibem uma charge aí criticando políticos, criticando acontecimentos políticos, econômicos e sociais no dia a dia. Vamos ler esse texto aqui. O presente. E eu quero que você identifique que tipo de texto é esse. A mãe de Juca estava grávida e perguntou a ele o que preferia ganhar. Um irmãozinho ou uma irmãzinha? Juca respondeu: mamãe, se não for perder muito, eu preferiria uma bicicleta. Gente, percebeu a quebra da expectativa aqui? O que é que a mãe esperava? Que ele respondesse, né? Ou o irmãozinho ou a irmãzinha. Olha a quebra da expectativa, né? Mamãe, se não for pedir muito, eu preferia uma bicicleta. Percebeu? Na piada, o riso nasce da resposta inesperada. Por quê? Quebrou-se a expectativa, né? Então, ali eu tenho o gênero textual piada e de onde foi que surgiu o humor, o riso, a situação divertida, engraçada? Ela nasceu da resposta inesperada, ou seja, da quebra de expectativa dada pelo filho a uma pergunta da mãe. Então, trata-se, assim, de um humor gerado pela questão tematizada. Ou seja, qual é a questão tematizada? É a reação de filhos à notícia de que ganharão um irmão ou uma irmã de presente. Ó, ele queria um outro tipo de presente, ele não queria nem um irmão nem uma irmã, ele queria a bicicleta. Então você percebeu que aqui nós temos então o gênero textual piada, com a quebra da expectativa. E isso vai acontecer, essa quebra de expectativa, né? Esse humor, esse riso que vai surgir da resposta inesperada, da quebra de expectativa, né? Você tem outro final, você tem outra conclusão, uma resposta inesperada. E não aquilo que você esperava que fosse acontecer. Então, daí surge o humor. Veja como é que surge o humor, então, nos textos como cartoon, histórias em quadrinhos, charge, piada, tirinhas. E agora vamos estudar o texto Histórias em Quadrinho ou HQ. Você já leu alguma? Já leu? Tenho certeza que já. E se não leu, vamos ler alguma, porque é importante você ler e começar a interpretar, né? As questões no Enem e outros vestibulares que você for realizar, elas não terão como base apenas textos comuns, ou textos de literatura, ou um texto gramatical, ou uma crônica, não. Também os exames vão cobrar muito estes que nós estamos passando aqui para você. Cartoon, piada, quadrinho, charge, eles são objeto de questões interpretativas e de compreensão nesses textos. Então preste atenção que isso aqui é importante, especialmente essa questão aqui, ó. Como é que surge o humor? Isso aí pode ser objeto de uma questão. Observe para você aprender. Histórias em quadrinhos, vamos lá. As histórias em quadrinhos, elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos. Já aprendemos sobre os textos narrativos, certo? Que tem o narrador, que pode ser em primeira ou segunda pessoa, em terceira pessoa, que tem os seus elementos de tempo, de espaço, de personagens, certo? De ação, né? Do enredo. Então, as histórias em quadrinhos, elas se inserem nesse chamado quadro, né, dos textos narrativos.
junto com o romance, com a crônica, com a novela, com o conto, etc. Nesses textos, ou seja, das histórias em quadrinhos, essa história narrada, contada, porque texto narrativo é contar histórias, você já sabe disso, então a história vai se passar, né, vai acontecer com diferentes tipos de personagens. Então, numa história de quadrinho, você tem diferentes tipos de personagens. Essa palavra personagens, você pode perfeitamente, com toda segurança, pronunciar as personagens ou os personagens. Fique à vontade. Então, a história, ela acontece com diferentes tipos de personagens, ocorrida em determinado local, durante certo espaço de tempo. Então, você está observando aqui os elementos que compõem a narrativa. Nós temos personagem, nós temos o espaço, né, que é o local, o tempo. E também temos o narrador. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento. Preste atenção. O objetivo maior, mas isso não é sempre, é geralmente. Ou seja, na maioria das vezes, o maior objetivo de uma história em quadrinho vai ser o quê? O entretenimento. Esta palavra, pronuncie comigo, é entretenimento. Tá, gente? Com certeza você já ouviu isso aqui pronunciado de outra forma. Eu nem vou pronunciar, que é para não ficar aí, né, retida na mente. Vamos pronunciar outra vez? Entretenimento. Muito bem. Então, o objetivo maior das histórias em quadrinho é qual, gente? Todo mundo respondendo aí? Exatamente. É o entretenimento. Pode ter outro objetivo, professora? Pode. As histórias em quadrinhos podem se prestar, por exemplo, para um objetivo pedagógico, educativo, uma campanha, seja uma campanha do governo para esclarecer a população de alguma coisa, pode ser feito através de uma história em quadrinho. Entretanto, o maior objetivo dela é o entretenimento, mas ela tem sim outros objetivos educativos, pedagógicos, de alerta à população. Ficou claro? Ficou. Então, para que é esse entretenimento? É exatamente a função do entretenimento, que é divertir, que é causar o humor, né? O riso, a situação hilária. Se divertir é uma coisa boa, né, gente? Se divertir. Porque a vida é tão dura. A gente tem que se divertir, não é, amor? A gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que estudar, mas a gente tem que se divertir. Senão, gente, não vale a pena, já dizia o poeta, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito bem. As histórias em quadrinhos, elas também são chamadas de HQ, tá, gente? Elas podem transmitir, além do humor, obviamente, uma informação, um alerta à população, conforme eu falei para você. Ou seja, elas têm outros objetivos que não só o humor, a diversão, né? Elas também servem, se prestam para isso, ou seja, transmitir uma informação, um alerta à população, fazer uma campanha publicitária, alertando a população de algum fato. Como é o caso, por exemplo, das famosas campanhas comunitárias relacionadas, né, com referência a risco de doenças, né? Por exemplo, essas que a gente vê de não deixar água parada, por exemplo, né? Porque ali pode transmitir vários tipos de doença, né? Ali as larvas podem procriar na água parada, então geralmente o governo, a Secretaria de Saúde, elabora uma campanha, né, em história em quadrinhos, às vezes, distribui na cidade, alertando a população sobre isso. Então, pode ser feita histórias em quadrinhos, que é bom até para as crianças que gostam também desse gênero, né? Outro tipo de campanha que pode ser feita, né, contra o desperdício de água, né? Em relação aos problemas de trânsito, entre outros, saúde, quanto a problemas ambientais. Então, vários temas podem ser abordados mediante o gênero quadrinhos, né? E podem servir, sim, para informar a população, para alertar.
Seguindo ainda sobre as histórias em quadrinhos, né, o HQ, elas constituem um sistema narrativo, conforme nós já vimos, composto pela interação entre a linguagem visual e a linguagem verbal. A linguagem visual é também chamada de linguagem icônica, ou seja, a imagem desenhada é o elemento básico dessas histórias em quadrinhos. E ela vai mostrar uma sequência de quadros, como nós vimos ali na história em quadrinho, que trazem uma mensagem ao leitor, normalmente uma narrativa. E você viu, como nós mostramos aqui, ó, cada quadrinho estava narrando, estava, né, contando a história. Muito bem. Então, as histórias em quadrinhos, elas são gêneros textuais narrativos e elas são construídas, né, são compostas pela interação por dois tipos de linguagem, a linguagem visual e a linguagem verbal. A linguagem visual é também chamada icônica e a linguagem verbal é, claro, constituída por palavra, né, e ela é utilizada para expressar a fala ou o pensamento dos personagens. E esse pensamento através do balão, né, tanto o pensamento quanto a fala. A voz do narrador, que é através da legenda, lembra que o narrador é um dos elementos, e os sons envolvidos nas narrativas, que eles vão ser expressos através das onomatopeias. Você já viu o que são onomatopeias. Vamos então, quais são as características das histórias em quadrinho? Então, os elementos básicos, né, as características básicas das histórias em quadrinhos são os mesmos de uma narrativa, ou seja, o enredo, que é a história, os personagens, o tempo, o lugar e o desfecho, que é o final, né, o final da história. Ainda sobre as características. Os balões de formas e tipos variados servem de quê, gente? Servem de suporte, de veículo para os diálogos dos personagens, ou para que eles mostrem suas ideias, que são os pensamentos. Então, os balões, eles têm formas e eles têm tipos variados. Aí você observa, não é? Eles têm aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é um balão de pensamento, você vê as bolinhas. Esse aqui é um balão de fala, de uma pessoa falando, balão de fala, balão de fala. Temos balões de gritos. Então, os balões, eles devem ser entendidos como o quê? Nas histórias em quadrinho. Os balões devem ser entendidos como representação de fala ou de pensamento de um determinado personagem nos quadrinhos. Para que servem os balões? Para representar a fala ou o pensamento dos personagens. Por quê? Porque o narrador, ele fala através de legendas, não está dentro. E outro recurso bastante utilizado nas histórias em quadrinhos são exatamente as onomatopeias, né? O emprego de recursos expressivos, como as onomatopeias, como as letras de diferentes tamanhos, de diferentes tipos, também são empregados. Outro recurso empregado são os sinais de pontuação, né? Eles também aparecem nessas histórias em quadrinhos. E aqui nós temos onomatopeias, né? Mostrando para você.